Sem Notícias. Oferecimento Hotel Ives Styles. Sua parada certa em São Mateus. Linhares Online. Conectividade e soluções. Olá, minha gente. Chegou a hora de ficar bem informado. Sem Notícias desta terça-feira está entrando no ar, trazendo os principais assuntos de Linhares e região. Você vai ver na edição de hoje. Mulher é presa por tráfico de drogas no bairro Nova Esperança. Jornada acadêmica da Facel começa na próxima quinta-feira. Pecuaristas devem ficar atentos para a segunda fase da vacinação contra a febre aftosa. Prefeitura faz a recuperação de pontes de madeira no interior de Linhares. E ainda, você confere a coluna Economia e Negócios com Abel Fiorotti, direto dos Estados Unidos. A nossa entrevista do último bloco de hoje ainda é sobre a tragédia ambiental de Mariana. A gente conversa no último bloco com um defensor público aqui do Espírito Santo falando sobre as ações da justiça. E o esporte você vê com Altemar Félix. Esses e outros destaques agora no Sem Notícias, que está começando. Linhares se vê aqui. Bom, para quem nos acompanha na Grande Vitória pelo Canal 20 via RCA, eu agradeço a audiência. A polícia está à procura de um jovem suspeito de furtar uma bicicleta dentro de uma escola aqui de Linhares. Câmeras de vídeo monitoramento da escola flagraram o momento em que ele cometeu o crime. O furto da bicicleta aconteceu no final da manhã desta segunda-feira, na Escola Estadual José de Caldas Brito, o Polivalente 2, no bairro Araçá, em Linhares. O suspeito chegou à escola, foi até a recepção e conversou com uma atendente. Disfarçou um pouco e, em seguida, saiu montado tranquilamente na bicicleta pelo portão da escola. O veículo pertence a um professor. A direção da Escola José de Caldas Brito não se manifestou sobre o furto. A polícia pede agora a ajuda da população para identificar o suspeito. Uma jovem de 23 anos foi presa por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo na tarde desta segunda-feira no bairro Nova Esperança. Policiais da Força Tática conseguiram prendê-la graças a denúncias anônimas de que uma pessoa estaria vendendo drogas na praça do bairro. Inicialmente, com ela foram encontradas 17 pedras de crack, mas na casa da mulher, outra parte da droga, um revólver calibre 32 e uma balança de precisão foram apreendidos pela polícia. E um casal foi preso pela polícia próximo a uma casa abandonada no bairro Aviso na noite desta segunda-feira. Com os dois foram apreendidas diversas pedras de crack que a mulher alegou comercializar na região. Segundo a polícia, o local é frequentado por usuários de drogas que furtam ou roubam lojas no centro da cidade e vão até essa boca de fumo trocar objetos por entorpecentes. O casal foi autuado por tráfico de drogas na Delegacia Regional de Linhares. E a Faculdade de Ensino Superior de Linhares, Facel, vai realizar a terceira jornada acadêmica da entidade. Além de acadêmicos e professores, a comunidade também poderá participar do evento. Inscreveram-se para as apresentações orais, estudantes e professores, além de membros da comunidade. Na quinta-feira, dia de abertura, haverá apresentações culturais, coral, palestra e o lançamento do livro Jovens e Adolescentes, Contextos e Vivências no Espírito Santo, da professora Elisa Fabres, da Facel. A jornada científica da Facel, ela tem o intuito de difundir a pesquisa, né, entre os nossos acadêmicos, e é uma oportunidade de abrir a instituição para que a comunidade possa fazer parte desse evento, desse processo. Um dos grandes objetivos da instituição é justamente isso, o incentivo à pesquisa, né? E a própria jornada, ela tem sido evidenciada nesse sentido, e é um trabalho que é diretamente voltado ao setor de pesquisa e extensão. Bom, quem não é acadêmico e deseja participar, como é que faz aqui? Então, a nossa instituição estará aberta esses 2 dias e a comunidade, os estudantes, as pessoas que quiserem participar podem fazer as inscrições aqui mesmo com base nas apresentações que vão acontecer. Então a inscrição é feita aqui mesmo. A gente tem 50 vagas por sala, né, onde serão apresentados esses trabalhos, e aí assim que a gente preenche o número de vagas, a gente encerra e começa. Qual o enfoque desse ano da terceira jornada? Então, o tema da nossa jornada é políticas públicas, desafios da contemporaneidade. Nada mais atual, né? Bem atual. Tá aí um momento importante de interagir na comunidade com os acadêmicos da Facel. Bom, terça-feira é dia da coluna Economia e Negócios, por isso vamos aos Estados Unidos para a coluna de hoje com Abel Fiorotti. Olá, amigos da coluna Economia e Negócios, consultor Abel Fiorotti, hoje direto aqui dos Estados Unidos.
Hoje eu vou falar para vocês sobre um tema muito importante, as 3 leis de sucesso nos negócios. É muito importante para você, empreendedor, é lógico, despertar e desenvolver liderança, ter bons comportamentos, gerir de forma eficiente sua empresa, enfim, ter uma série de comportamentos que são importantes para que você seja bem-sucedido nos negócios, como empreendedor, como empresário. Mas existem 3 leis que eu quero anunciar hoje aqui para vocês. A primeira delas é o seguinte: nunca, jamais comercialize produtos cuja margem de contribuição é negativa, ou seja, o preço menos todos os custos diretos desse produto tem que ser maior que 0. Margem de contribuição positiva, primeira lei. Segunda lei, não basta somente ter margem de contribuição positiva. Além disso, você precisa ter uma quantidade vendida multiplicada pela margem de contribuição positiva do seu produto maior que os custos fixos operacionais da sua empresa. Sendo assim, sua empresa será lucrativa. E só ter lucro é importante, Abel? Ter lucro é importante, mas somente o lucro também não basta. Você tem que remunerar o provedor de capital. Ou seja, os acionistas e os donos da empresa colocam o dinheiro da empresa como investidores e eles precisam ser recompensados tendo um retorno. Então, além de ter uma margem de contribuição positiva, além de vender uma quantidade maior que cubra os custos fixos da empresa, é necessário que essa empresa gere um EVA positivo, que é o valor econômico adicionado, ou seja, é importante que ela cubra o custo de capital dos proprietários e, consequentemente, gere um bom retorno para os seus acionistas, para os seus proprietários. Só assim a empresa vai crescer, vai se desenvolver e vai conseguir cumprir o seu papel social e de desenvolvimento econômico, contribuindo na geração de emprego e no crescimento das economias em qualquer que seja o país, seja aqui nos Estados Unidos, seja aí no Brasil e seja em qualquer lugar do mundo. Essas são as dicas de hoje. Tenham todos uma ótima e abençoada semana. Até a próxima coluna e, como sempre digo, vamos em frente! Obrigado, Abel, por mais uma vez participar conosco. Vamos em frente, até terça-feira que vem. Veja agora como fica o tempo nesta quarta-feira em nossa região. A quarta-feira será com muitas nuvens e chuva rápida. Linhares com mínima de 22 e máxima de 28 graus. Em Colatina, variação entre 21 e 30 graus. São Mateus com mínima de 19, máxima de 28. Em Vitória, mínima de 21 e máxima de 31 graus. Depois do nosso intervalo, você confere. Começou a segunda etapa de vacinação contra a febre aftosa aqui no Espírito Santo. É um instante só. Pontes que ligam diversas comunidades no interior de Linhares estão passando por recuperação. São 11 pontes de madeira que estavam em péssimas condições nas comunidades de Santa Rosa, região, Distrito de São Rafael, Bom Parto, São Judas Tadeu, Córrego Coati e Jacatiá. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos no final do mês de janeiro de 2019. Segundo a Prefeitura de Linhares, estão sendo gastos mais de R$500 mil nesses serviços de recuperação. Vamos saber como fechou este dia o mercado do café. O Arábica tipo 6 fechou cotado a R$ 421 a saca. Arábica 7, R$ 369. O Conilon tipo 7 está valendo R$ 318 a saca. Altemar Félix traz para a gente agora os destaques do esporte de hoje. Sim Esportes, oferecimento HE Esportes e Central Bikes e Motos. Esporte no Brasil, Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão 2018 chega à sua 33ª rodada no próximo final de semana com uma equipe já matematicamente rebaixada, o Paraná. Com a vitória do Sport ontem sobre o Ceará por 1-0, o Paraná fica distante 18 pontos do time pernambucano. O Sport chega aos 36 pontos. Faltando 6 rodadas para o término do Brasileiro da Primeira Divisão, o Paraná pode até alcançar o mesmo número de pontos do Sport, mas não consegue mais alcançar o mesmo número de vitórias. 10 times ainda correm risco de rebaixamento. São 3 vagas restantes. Chapecoense, América, Mineiro e Vitória estão dentro do Z4 e são os principais ameaçados. Porém, além do próprio Sport, Vasco, Botafogo, Fluminense, os cariocas, né? Corinthians, Ceará e Bahia
também lutam contra o fantasma do rebaixamento nesta reta final do Campeonato Brasileiro. Então, quem disse que competição de pontos corridos não traz emoção? Mais detalhes do esporte amador em Linhares e do estado você confere nesta quinta-feira no Tabelinha Esportiva de 12h30 às 13 horas. Eu aguardo vocês. Obrigado, Altemar, pela participação. Depois do intervalo, você confere uma entrevista com o defensor público aqui do estado falando sobre as ações da justiça em função do desastre ambiental de Mariana e como está o andamento desses processos. O bate-papo é daqui a pouquinho. Nesta segunda-feira, dia 5 de novembro, completou 3 anos da tragédia ambiental de Mariana, o rompimento da barragem de Fundão. Várias ações estão tramitando na Justiça. E a nossa entrevista de hoje é mais uma vez sobre este assunto. A jornalista Adriana Marques conversou com um defensor público que trabalha com várias dessas ações nos estúdios do Grupo Sim em Vitória. Confira esse bate-papo. E a impressão que a gente tem é que muito pouca coisa foi feita durante esse tempo. É uma impressão errada ou é isso mesmo? Eu acho que é uma impressão correta. A gente tem todos os programas socioeconômicos e socioambientais sendo desenvolvidos hoje pela Fundação Renova, mas a percepção de que as coisas não estão acontecendo como deveriam passa também pelo fato de que aquelas pessoas que são os destinatários desse processo, que são os atingidos e atingidas da bacia, eles estão alijados de participar dos programas socioeconômicos, socioambientais, o que gera uma sensação de insegurança e um descontentamento e uma desconfiança de tudo que foi feito até aqui. O termo de ajustamento de conduta da governança, que foi assinado entre as instituições de justiça e empresas dos poderes públicos, visa reestruturar essa questão, visa trazer o atingido para o centro das decisões, fazer com que ele compreenda as percepções do desastre e, a partir das assessorias técnicas, participar de forma efetiva e informada a respeito das decisões que dizem respeito a si. Mesmo, porque é a parte mais interessada, né? Exatamente. Agora, quantas ações hoje a Defensoria Pública acompanha sobre o caso da Samarco? A Defensoria Pública tem um enfoque no atingido e nos direitos que estão sendo violados a partir dessa condição. A gente usa para entender o desastre um recorte que a gente dá para explicar de uma forma bem didática a nossa atuação. A gente tem as violações de direitos humanos decorrentes do desastre ambiental, aquelas diretamente relacionadas ao rompimento, como aconteceu em Bento Rodrigues, Governador Valadares, no Rio Doce, mas a gente também precisa conversar sobre as violações de direitos humanos decorrentes de uma ineficiência dos programas socioeconômicos que atualmente são geridos pela Fundação Renova. Ou seja, o fato do atingido não ter informações sobre o seu cadastro, uma questão que a gente está com muito custo superando apenas este ano, é uma violação de direitos humanos, porque o atingido sem informação não tem condição de participar de nenhum processo de negociação minimamente informado e minimamente seguro. Temos também no Estado do Espírito Santo a questão do reconhecimento efetivo de todos os territórios capixabas como impactados. Se ano passado a gente falava do reconhecimento do litoral, que só chegou no final de 2017, hoje a gente ainda luta para que várias categorias e regiões sejam efetivamente reconhecidas como impactadas, que é o caso, por exemplo, dos pescadores de Conceição da Barra, até hoje uma região que não recebeu um auxílio financeiro. Ninguém na região recebeu auxílio. A gente não tem essa informação, inclusive a Comissão de Atingidos de Conceição da Barra cobra muita gente para que tome posturas mais enérgicas em face das empresas e da Fundação Renova. Temos também os pescadores de camarão da Enseada do Suá, que pescavam na zona de proibição de pesca, e que, em virtude de problemas na mesa de negociação que a gente tinha diretamente com a Fundação Renova, viram que o cronograma de indenização que a gente tinha idealizado para que eles, no final do ano, estivessem sendo indenizados, não foi cumprido, o que gerou uma grande insatisfação e ensejou que a Defensoria Pública, junto com o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União, expedisse, quinta-feira passada, uma recomendação para as empresas e para a Fundação Renova para que, em 10 dias, apresente uma proposta de pagamento de, ao menos, a antecipação de indenização, um valor, para que essas pessoas possam respirar e que esse processo de negociação que já está traçado restabeleça o seu cronograma e que a gente possa terminá-lo. Para que as pessoas em casa possam entender, desde a tragédia, desde o rompimento, a pesca no Rio Doce está proibida.
Isso não afeta só os pescadores ali da região de Linhares, onde fica, se eu não me engano, a maior colônia de pescadores atingida pela tragédia. O que ele está querendo dizer é que os pescadores de camarão daqui de Vitória iam lá na foz do Rio Doce para pescar esse camarão e hoje também não podem mais trabalhar. E esses pescadores ainda não foram indenizados? Não foram. A gente tinha um cronograma de trabalhos que a gente montou num grupo de trabalho específico para essa situação dos camaroeiros, que é diferente de outros tipos de formas de pesca que ocorrem no Rio Doce e no litoral. Infelizmente, esse cronograma não foi observado, o que gerou uma grande insatisfação por parte dos pescadores. E neste momento, como é que eu posso colocar? Antes de qualquer tipo de medida judicial, que não é o desejo das defensorias e das instituições, a gente expediu uma recomendação para restabelecer as posições e demandas dos pescadores na mesa de negociação. Hoje a gente consegue ter uma ideia, Rafael, de quantas pessoas aqui no Espírito Santo foram atingidas pela tragédia e quantos % estão sendo indenizados, tiveram os danos reparados? Adriana, eu não tenho esses dados para você agora, mas uma questão que eu sempre coloco quando me falam de números brutos sobre o desastre é que o estado do Espírito Santo, embora seja muito menor territorialmente que Minas Gerais, tem uma quantidade tão grande quanto de pessoas recebendo auxílio financeiro e cadastradas para receber indenização. A malha social do estado do Espírito Santo foi atingida de diversas formas e isso não se restringe só à pesca. Por exemplo, as artesãs do estado do Espírito Santo ainda não têm um processo indenizatório específico, elas não estão reconhecidas. Quer dizer, são mulheres que também dependiam daquela região para tirar o sustento da família. Até porque o artesanato, ele está diretamente relacionado à malha social, à malha econômica dessas atividades. Podemos falar também, por exemplo, dos surfistas que também entendem que a cultura deles, o modo de vida foi atingido e não estão vendo nenhum tipo de medida específica para que possa haver algum tipo de reparação e compensação sobre essa parte também. E, como eu falei, questões territoriais. Estamos falando de Conceição da Barra, o norte de São Mateus está tendo dificuldade de reconhecimento sob a justificativa de que precisam ser feitos mais estudos, o que, na percepção das defensorias, é algo extremamente equivocado de se colocar, na medida em que, claro, precisam ser estudos serem feitos? Naturalmente, em toda a bacia precisam de estudos a serem feitos. Mas medidas emergenciais precisam ser colocadas em prática urgentemente, porque essas pessoas não podem esperar esses estudos serem feitos para terem um mínimo para manterem. Para ter o que comer mesmo. São porque pessoas que passam fome. Tem pescadores passando fome. A gente ouve relatos de pescadores ali da região de Linhares que realmente estão passando fome. Isso, e é muito emblemático para você ter uma ideia que o programa de proteção social, que deveria ter sido implementado 6 meses após a assinatura do primeiro acordo, em 2016, o seu escopo mínimo só foi aprovado agora pelo Comitê Interfederativo e a gente não tem notícia de nenhuma medida de programa de proteção social sendo implementada no Estado do Espírito Santo. Isso aumenta e muito a desigualdade e a vulnerabilidade das regiões capixabas. Parece que a gente teve um avanço, né, uma conquista para as pessoas que foram atingidas. Parece que a partir de hoje essas ações não podem mais prescrever. Isso é um ganho, isso realmente é uma conquista, quer dizer, não tem um tempo mais para que essas ações possam permanecer na justiça? A posição dos Ministérios Públicos e Defensoria sobre a prescrição já era, muito antes de novembro, uma posição consolidada no sentido de que a gente não pode falar de prescrição na medida em que temos ações coletivas discutindo a questão na justiça. E a mais famosa, né, é a ação civil pública de 155 bilhões do Ministério Público Federal. E temos também a execução de um programa de indenização mediada que coloca de uma forma inconteste o reconhecimento pelas mantenedoras, pelas empresas e Fundação Renova, do seu dever de pagar todos os danos que foram causados pelo desastre. Isso, juridicamente, são motivos para entendermos que existe uma interrupção do prazo prescricional. Não obstante, entendendo que a gente precisava tomar medidas mais concretas para pacificar as regiões que estavam sofrendo muito com essa angústia de que precisariam entrar com a ação por causa dessa tese dos 3 anos, sentamos com as empresas em Belo Horizonte, com o Ministério Público Federal, os Ministérios Públicos, estaduais, as defensorias, e firmamos um acordo, um termo de compromisso que é mais um motivo, é mais um argumento para terminarmos essa discussão sobre prescrição.
Hoje é 5 de novembro, nenhum atingido perdeu seus direitos hoje. Pelo contrário, as instituições estão trabalhando fortemente para que, a partir do estabelecimento das comissões locais e das assessorias técnicas, a gente mude a ótica do desastre, a gente inverta a lógica do desastre e passe a ter um processo reparatório realmente focado no atingido. Em junho desse ano, se eu não me engano, junho ou julho desse ano, uma ação de 20 bilhões de reais foi extinta. Por que a extinção dessa ação? Ela está relacionada à homologação do termo de ajustamento de conduta sobre governança. Eu estou fazendo essa pergunta porque para muita gente fica parecendo assim, não há uma punição, né? Pelo contrário, em vez da empresa ser punida, houve aí a extinção dessa multa. O que ocorre é o seguinte, tivemos recentemente a homologação do termo de ajustamento de conduta da governança, o TAC Governança, como a gente costuma chamar. Que foi feito entre os governos de Minas, do Espírito Santo, com a Samarco e os representantes, o Ministério Público, Defensoria Pública. Isso, todo mundo. Existe o primeiro acordo, que é o famoso acordão, que foi um acordo que foi impugnado pelos Ministérios Públicos, pelas defensorias, que a gente não reconheceu nele a legitimidade necessária para pacificar e buscar a reparação de todos os danos relacionados ao desastre. O termo de ajustamento de conduta da governança visa restabelecer essa relação. A partir da participação dos atingidos, que é o principal escopo desse termo, a gente, a partir das comissões locais e das assessorias, constrói uma base para o sistema de governança funcionar. E essas comissões locais e as assessorias vão participar ativamente e presencialmente, com direito a voto, do sistema que antes estava criado sem a sua participação. A partir do TAC Governança, os atingidos agora têm assento e voz e direito de voto no Comitê Interfederativo. Eles têm a possibilidade de contratar de forma autônoma e independente estudos e pareceres técnicos que não vão ser mais contratados diretamente pelas empresas e seguindo os interesses e as orientações das empresas para serem elaborados. A gente vai conseguir restabelecer esse vínculo de confiança que é tão necessário e ainda não foi conseguido ser estabelecido em 3 anos. Rafael, a gente sabe que é um caminho longo, a gente sabe que é um caminho difícil, mas você acredita que vamos chegar, que vai chegar um momento em que todos os capixabas que foram atingidos pela tragédia tenham as suas reparações? Esse é o desejo da Defensoria Pública. O núcleo de moradia, ele tem dentro da Defensoria a atribuição para atuar no âmbito do desastre ambiental. Temos uma atuação muito incisiva no reconhecimento de todos os danos e todas as consequências relacionadas ao desastre. Conseguimos, a partir de um trabalho conjunto com os Ministérios Públicos e a Defensoria Pública da União, uma radiografia das comunidades e os principais problemas que estão sendo sofridos por elas depois de 3 anos. E toda a linha de atuação da Defensoria visa justamente isso. A gente entende que a reparação tem que ser integral e tem que abarcar todos aqueles que foram atingidos. Fugir da ótica que foi criada a partir do primeiro acordo, de que existe o impacto direto e indireto. A lógica dos direitos humanos e a lógica da reparação integral não pode trabalhar com essa dicotomia. O TAC Governança, ele visa afastar essa dicotomia. Temos que falar do atingido. Atingido como? Em quais aspectos? Individual, coletivo, em quais camadas e como é que estão as relações sociais das comunidades a partir disso, e a malha social e a malha econômica, e a partir disso fazer um trabalho concreto de base para que a gente possa futuramente dizer que o desastre ambiental no estado do Espírito Santo foi, se não foi completamente reparado, mas que a gente consiga ter o máximo de reparação e compensação possível. Rafael, quem mora nessas áreas atingidas, nessas regiões atingidas, que ainda tem dúvidas, pode procurar a Defensoria? Com certeza. A Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo está à disposição de todos os atingidos e atingidas. A gente trabalha junto com as comissões locais, com os movimentos sociais, como é o caso do movimento de atingidos por barragem, com os fóruns locais, e a gente busca, a partir de trabalhos de educação em direitos e de conscientização, ajudar as comunidades a reconhecer que possuem direitos. Que tudo que está sendo feito sob a ótica da governança, dos acordos, não são benefícios, não podem ser vistas como algo mais ou algo que essas pessoas não fazem jus. Pelo contrário, a gente tem que seguir a ideia de que o atingido está vulnerabilizado, está sofrendo com um desastre e precisa ter todos os instrumentos ao seu alcance para buscar a sua reparação.
Bom, por hoje é só. Eu agradeço a você da Grande Vitória que nos acompanha pelo canal 20 via RCA. O pessoal de Linhares região, continue mandando sugestões. Deixe seu recado na nossa página no facebook.com/tvsim Linhares. Para rever o nosso conteúdo, acesse também o nosso canal direto no YouTube. E o telefone da redação que aparece aí, por favor, anote: 3373-2000. Sim Notícias. Linhares se vê aqui.